Período entre guerras. O período entre guerras é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É um espaço de 10 anos, aproximadamente, em que dois acontecimentos muito importantes vão marcar esse período e vão ter, óbvio, evidentemente, consequências, né, dentro do contexto que levará o mundo à Segunda Guerra Mundial. Então, quais são esses dois eventos? O primeiro é a crise de 1929 e o segundo é a ascensão dos regimes totalitários, né, dos governos totalitários. Então, nós vamos falar hoje sobre a crise de 1929 e semana que vem nós falaremos sobre a ascensão dos regimes totalitários. Bom, vamos só fazer uma recapitulação aqui. Vocês se lembram que durante a Primeira Guerra Mundial havia duas alianças, uma chamada Tríplice Aliança, que fazia parte Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a segunda, a Tríplice Entente, que fazia parte Inglaterra, França e Rússia. A Rússia czarista, antes da Revolução Russa. Então, os Estados Unidos, ele não entra na Primeira Guerra Mundial diretamente. Ele vai dar apoios indiretos à Tríplice Entente. De que maneira? Fornecendo armas e fornecendo produtos industrializados. Ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, pelo menos até o seu último ano, os Estados Unidos vai só lucrar com este movimento de guerra, tá? Bom, diante disso, né, desse vislumbramento econômico, os Estados Unidos vai viver, né, óbvio, evidentemente, um momento de grande prosperidade. Por quê? Porque os países europeus estavam em guerra. E a produção industrial, né, era garantida, né, os produtos, pelos Estados Unidos. Então, ele vai ganhar muito dinheiro. Então, as indústrias vão começar a produzir freneticamente. E os Estados Unidos sempre foi um país muito bom nessa questão da ideologia. E aí eles vão criar, né, um estilo de vida que eles vão chamar de American Way of Life, que seria o modo americano de viver. Ou seja, um estilo de vida pautado no consumo, pautado no capitalismo, como um modelo de prosperidade, de riqueza, né? Então, essa ideologia dentro do país vai ganhar muita força, né? Esse consumismo. Porém, fora também, né? Então, ele vai viver essa grande salto de prosperidade econômica. Bom, aí vinham as propagandas, né? Então, as propagandas pautava-se sempre nos gêneros de consumo, né? Na questão do bem-estar social, tudo pautado pelo consumo, né? Mas essa ideologia, no final das contas, ela escondia um problema muito grave, né? Então, veja a primeira imagem mostra uns negros na fila e em cima um carro com as pessoas brancas, toda feliz, alegre, saltitante. Então, apesar desse modo americano de viver, né, esse modo ele não era para todos no final das contas, né, porque havia uma distinção social, econômica muito grande entre brancos e negros nos Estados Unidos, fruto aí do seu processo histórico, né? No entanto, esse modelo, ideologicamente falando, né, foi extremamente valorizado, extremamente trabalhado, né, com as pessoas, a população e com o mundo de maneira geral. Os Estados Unidos faz isso muito bem até hoje, né, de várias maneiras. O que vai acontecer? Acaba a Primeira Guerra Mundial, então os Estados Unidos continua sendo um grande fornecedor de produtos industrializados, né? Porque imagina, a Europa estava toda quebrada, né? Estava toda vinha toda desse momento de destruições, né? Dos espaços. Então ela necessitava dos produtos industrializados que vinham dos Estados Unidos. Em função disso, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai começar a ter uma superprodução. Por quê? Porque no decorrer da década de 30, no decorrer do pós-guerra, os países europeus começam a se recuperar. Então, se a gente pensar em Inglaterra, França, Alemanha, eles eram países
de potencial industrial. Então, eles começam a recuperar e gradativamente eles vão diminuir as exportações. Mas o que acontece lá dentro dos Estados Unidos? As indústrias e o próprio país, e essa ideologia tudo do American Way of Life, eles não começaram a se adequar a essa nova realidade. E aí a produção continuou em larga escala. E aí o que vai levar? A um fenômeno chamado superprodução. O que vem a ser isso? As indústrias vão começar a ter um excesso de estoques, porque elas começaram a não ter quem comprasse. E aí, em função disso, elas começam então a quebrar. E o primeiro indício de que essas empresas estão quebrando é que o índice de desemprego no país começa a aumentar muito. E as empresas começam a ter dificuldades, começam a falir. E aí, diante desse fenômeno, dessa prosperidade econômica, né, desse modo americano de viver e tal, havia então a Bolsa de Valores de Nova York, que era extremamente ligada e vinculada a toda essa estrutura, né? Então, como é que funciona a Bolsa de Valores? Então, você imagina, você tem uma indústria, ela está muito bem, muito próspera, economicamente falando, ela está dando lucro, etc e tal. Então, o que a empresa faz? Ela pega um percentual da empresa, 20% dela, e transforma em várias ações e coloca no mercado para negociar. Então, vamos imaginar que a indústria está muito bem economicamente falando. Então, essas ações, elas acabam tendo um valor muito grande, porque imagina que eu sou investidor, eu compro uma cota de uma empresa que está muito bem, está dando lucro e está em expansão. Que vai acontecer com o meu dinheiro? Vai cada vez mais as ações sendo valorizadas e eu vou continuar, o dia que eu quiser vender essas ações, eu negocio, né, num valor extremamente alto. Então, a bolsa de valores é isso, ela existe. Nesse sentido, os Estados Unidos, as indústrias, não vão compreender o contexto, o momento, justamente porque acho que eles estavam iludidos, né, com essa questão da prosperidade econômica, do acúmulo de dinheiro e tal. E aí, o que vai acontecer? A bolsa de valores, ela vai começar a ter reflexo desse problema das indústrias, né? Então, veja bem você, então imagina como é que funciona a bolsa de valores, né? Que é o que eu estava explicando. Você tem uma empresa, ela está próspera, tem muito lucro, está em expansão, tal. Então, a empresa pega uma cota, um percentual da sua empresa e coloca para ser negociada na bolsa. Então, vamos imaginar que eu sou investidor, eu vou procurar comprar cotas de empresas que estão muito bem. E aí, o que vai acontecer? Enquanto as coisas estavam muito bem, muito próspera, né, vislumbrando a prosperidade econômica, né, a especulação, os investidores, né, gastavam fortunas e faziam fortunas negociando ações na bolsa de valores. E aí o que vai acontecer? Quando a superprodução começa a ocorrer, ou seja, as empresas passam a ter excesso de estoques, porque elas continuam produzindo freneticamente, não adequando à realidade de que a Europa havia se recuperado e que as exportações tinham caído vertiginosamente, o que vai começar a acontecer? As empresas vão começar a quebrar. Primeiro sintoma desse processo foi o aumento do índice de desemprego. Então, ela começa a dispensar os trabalhadores, né? Começa a baixar a sua produção e, com isso, o valor das ações começam a cair. Então, você imagina que os investidores começarem, então, a tentar vender essas ações para não perder dinheiro. Que vai acontecer a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que foi isso? Foi no dia 29 de outubro, né, a sexta-feira negra, por assim dizer. Nesse dia, a Bolsa de Valores tinha só pessoas para vender ações e ninguém para comprar. Então, o que vai acontecer? As pessoas que tinham muito dinheiro investido em ação, elas passam a ver as suas ações valendo quase nada. Então, imagina que ela comprou uma ação super valorizada, R$ 100, né? E nesse dia elas não valiam R$ 1, né? Então, fortunas inteiras foram
diluídas, desmanchada, né, da noite para o dia. Né? Então, as pessoas, os investidores, as empresas quebraram e quebraram todo o sistema financeiro. Então, essa crise, chamada grande crise do capitalismo, ela vai ter repercussão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, o Brasil, por exemplo, era um grande exportador de café. E os Estados Unidos era o seu maior comprador, né? E aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos deixam de comprar o café. E aí, os cafeicultores, os produtores de café brasileiro, vão ter que dar um jeito nos seus estoques também, né? Mas isso depois a gente vai ver quando a gente estiver estudando a história do Brasil. Bom, em função da crise, né, e pessoas, investidores, banqueiros perderam suas fortunas da noite para o dia. Então, um monte de gente se matou, jogou do prédio, foi um caos, né? E milhares de pessoas passaram a viver na rua, porque não tinham dinheiro para pagar aluguel. 30% da população estava desempregada ou subempregada. E aí o que vai acontecer? Você vê, né? A gente tem que visitar a história realmente. Estados Unidos era capitalista e colocava muito em prática o liberalismo econômico, que foi pensado por John Locke, ou seja, a não interferência do Estado na economia. Então, Estado mínimo. E aí o que vai acontecer? O mundo capitalista caiu. E aí quem é que vai ter que respaldar para poder fazer com que a economia se recupere? O Estado, o governo. Então, ironicamente, Estados Unidos, símbolo do capitalismo, do liberalismo econômico, vai ter que adotar práticas de intervenção estatal, governamental, na economia para poder recuperar o país. E aí, essas medidas vão ser adotadas pelo presidente Roosevelt, que vai ter um papel importantíssimo na recuperação econômica dos Estados Unidos e depois vai ter um papel aí na Segunda Guerra Mundial. E ele vai criar, então, o New Deal. Esse acordo, chamado de Novo Acordo, vai ser uma série de medidas econômicas adotadas pelo governo, ou seja, uma prática governamental de interferência direta na economia, visando a recuperação do país. Então, as principais medidas foram, né, controle do preço, né, dos produtos agrícolas e industriais, primeira coisa, tabelamento dos preços. Segundo, empréstimos estatais, né, empréstimo do governo para fazendeiros arruinados, visando a reorganização da produção. Obras públicas para gerar emprego, né, para as pessoas que estavam desempregadas e não tinham com que se sustentar. E foi criado também o salário-desemprego, olha só que coisa, né? Um país que pensa tanto nessa questão da meritocracia, né? Teve que criar um salário-desemprego para as pessoas, porque as pessoas estavam vivendo uma situação de miséria, as pessoas estavam vivendo na rua. A Prefeitura de Nova York, por exemplo, tinha que fazer sopão para distribuir para as pessoas. Né? Uma miséria, a miséria tomou conta do país. Então, eles criaram o salário-desemprego. E foi feito também, dentro dessa política, o Pacto de Reconstrução das Indústrias, que foi um acordo que garantiu os interesses tanto dos industriais como dos trabalhadores, né? Claro que, evidentemente, os trabalhadores sempre estão numa esfera de menor vantagem. Bom, o objetivo da recuperação, ele vai surtir efeito logo, né? Logo assim, né? A partir de 1935, o país começa a se recuperar, a se fortalecer economicamente. No entanto, a crise de 29 nos Estados Unidos, ela somente será superada com a entrada, com a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos vai voltar a produzir voltado para atender as necessidades europeias, tanto do ponto de vista armamentista como do ponto de vista de produtos industrializados, né? E ao terminar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que os Estados Unidos vai sair com uma grande potência econômica e militar, só que dessa vez não sozinho, né? Com a União Soviética também, certo? Então essa foi a crise de 1929 e ela vai ter um impacto direto na ascensão dos regimes totalitários, porque a Europa, né, pós-guerra,
sofre uma crise econômica muito grande, né, em função da guerra. E aí o que vai acontecer? Quando acontece a crise de 29, então a burguesia, os banqueiros, investidores, né, ficam muito temerosos. E aí eles vão, de certa forma, entender as necessidade de ascensão, do surgimento de um regime forte, centralizado, né, de um governante que pudesse atender às suas necessidades diretamente em relação ao campo econômico. Então, boa parte da burguesia, dos industriais, dos capitalistas de maneira geral, vão investir na ascensão de governos fortes, centralizadores, pensando nessa perspectiva de resguardar aí a economia e os seus interesses. Então, a crise de 29 é um dos fatores aí, né, que vai levar ao surgimento dos regimes totalitários. Assuntinho que a gente vai tratar na próxima semana.